Tem um texto muito legal que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Paulo fala: fuja de toda a aparência do mal. Existe uma interpretação muito errada desse texto, que gera algumas práticas ruins, por olhar apenas uma tradução. É bom sempre a gente pegar outras Bíblias e ver outras traduções para analisar melhor o sentido desse texto. Já vi muita gente fazendo doutrinas, ensinamentos e práticas erradas baseado nesse texto. Normalmente, o pessoal acaba usando esse texto para dizer o seguinte, que a gente deve fugir de tudo aquilo que parece ser mal. Ou seja, a gente deve evitar fazer coisas que possam parecer ruins. Então, por exemplo, se eu for fazer alguma coisa e alguém pensar, olhar para aquilo que eu estou fazendo e achar que aquilo lá é ruim, então é melhor eu não fazer, para me preocupar com o que as pessoas podem pensar disso. Mas será que o texto está realmente falando isso? Nós não precisamos ir até o original, no grego, para descobrir qual é o significado desse texto. Se a gente olhar as traduções existentes no português, comparar uma com a outra, a gente já vai ver que o significado do texto não é esse. Mas, mesmo assim, podemos ir até o dicionário grego para avaliar melhor. O termo da palavra fugir ou abster nesse texto, o termo usado no grego é apekonai. Vocês me perdoem que eu não tenho o menor conhecimento de pronúncia grega, mas é só para você entender que esse significa literalmente refrear ou se guardar. Então esse tem o significado de evitar, se guardar, rejeitar o mal. A palavra aparência nesse texto vem do termo grego eidos, que significa tipo ou forma. Então seria a forma, a maneira que o mal se apresenta para nós. Você vai entender que o significado desse texto existe o mal e ele se apresenta a nós, ele se aparenta a nós de várias formas. E nós devemos rejeitar quando ele vir e se apresentar, se aparecer a nós. Nós devemos rejeitar, nós devemos nos guardar. Eu vou dar um exemplo de uma situação que eu já vi por uma má interpretação desse texto. Uma menina que ia para o culto e após sair do culto de noite, tarde da noite, ela tinha que atravessar uma vila, uma favela para chegar em sua casa, uma rua muito perigosa. Então, corria muito risco a menina sofrer algum ataque, sofrer alguma violência, alguma coisa. Um rapaz casado se propôs em dar carona para ela não passar por essa situação de perigo. Ele conversou com a sua esposa e teve o consentimento dela. Ambos decidiram que seria melhor ela não ir sozinha por esse caminho, e sim ir de carona. Já vi muitas pessoas dizendo que um homem casado não pode dar carona para uma mulher, porque mesmo que não aconteça nada, mesmo que ambos não tenham intenção, nós temos que fugir da aparência do mal, porque alguém pode ver os dois juntos e pensar algo mal dessa pessoa, uma interpretação errada do texto, porque justamente o texto está falando justamente o contrário, que nós devemos evitar o mal e fazer o bem. Óbvio que se tivermos a oportunidade de outra mulher dar carona para essa pessoa, de ela evitar esse lugar, de passar por esse lugar, se existir outra forma de resolver esse problema para não colocar nesse desconforto, então devemos fazer, mas nesse caso não era possível. Nesse caso era um caso urgente e deveria ser feita alguma coisa logo. Então, existem pessoas que acham que nós deveríamos deixar de ajudar as pessoas, deixar a pessoa passar, nesse caso, por exemplo, passar por um perigo eminente, passar por uma situação onde sua vida está em risco, simplesmente porque outros podem pensar que você está fazendo algo errado, entende? Enquanto isso, muitas pessoas continuam fazendo algo errado, escondido, e ninguém sabe, né? Quem quer fazer algo errado
faz errado escondido e ninguém vai ficar sabendo. Então, faça o certo, faça o bem. Não se preocupe com o que os outros pensam.